É isso aí, salve, salve, gente boa, seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai entender por que Jesus não caiu na tentação do diabo no deserto. Vamos ver mais sobre isso? Vem comigo até o final, sai daí não. Antes, não deixe de se inscrever no canal, está assistindo e ainda não está inscrito, é bem rápido e fácil, clica aí no botão de inscrever-se e você já vai estar inscrito, é bem rápido, não vai interromper o vídeo nem atrapalhar aí o seu tempo. Eu recomendo clicar também no sininho, marcar a opção todas, porque isso te ajuda a não esquecer de estudar a palavra. Quando o sininho toca, você se lembra que você precisa separar tempo para estar estudando a palavra. É muito bom isso e ajuda demais na disciplina. Eu recomendo a você também, por favor, peça sua ajuda, curtindo, comentando e compartilhando. Dê essa ajuda para nós. O nosso objetivo é levar a palavra para mais e mais pessoas. Quanto mais pessoas inscritas, mais pessoas assistindo o vídeo, significa que tem mais pessoas em contato com a palavra. E esse é o nosso objetivo, já que a gente tem diariamente posto vídeo aqui para abençoar vidas, então a gente pode levar essa bênção para mais e mais pessoas. São vídeos gratuitos que a gente tem colocado aí disponível, estudo da palavra com tanto carinho, tanto zelo, para que todos os dias você tenha a palavra de Deus aí, certo? Natal e Ano Novo, né, por motivos óbvios, a gente não ter o vídeo disponível aí, tá certo? Então conta contigo, vamos lá, o texto desse vídeo, Apocalipse 21, versículo 9, do 9 ao 11, diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Amém, querido? A respeito do jaspe, nós falamos aí no capítulo 4. Recomendo a você assistir o vídeo correspondente a 4.3. Então, está aí no nosso canal já. A gente não vai entrar nesse mérito da pedra de jaspe aqui. É só assistir o vídeo que já está disponível aí no canal. Nesse trecho, que vai do 9 ao 11 de Apocalipse 21, João tem a possibilidade de contemplar aquilo que Jesus já sabia e que foi exatamente o motivo pelo qual ele não caiu nas tentações do diabo lá de Mateus capítulo 4, do 1 ao 11. Então lá em Mateus 4, do 1 ao 11, está registrada a tentação. O Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, já conhecedor de todas essas coisas aqui, e provavelmente o diabo também, queria afrontar, o diabo então queria afrontar Jesus, tentando oferecer coisa como se Jesus fosse pensar que aquilo que Deus tinha proposto e que Deus tinha mostrado seria pior do que aquilo do diabo. Quando a gente olha esses dois textos, a gente consegue entender esses dois textos em paralelo, porque há muita coisa, embora não completamente, mas a gente consegue ver muita coisa das tentações do diabo para Jesus no deserto e daquilo que João estava contemplando aqui em Apocalipse, a gente consegue pensar um pouco mais, olhar esses textos em paralelo, nos faz pensar um pouco mais de que Deus está mostrando grandes coisas para nós. Nós temos a oportunidade de contemplar grandes coisas, contemplar o céu, contemplar a Nova Jerusalém, ver a respeito da Nova Jerusalém, do novo céu, da nova terra, e a gente poder comparar com as ofertas do diabo aqui. Querido, tem muita gente conhecedor da palavra, muita gente que conheceu a palavra, muita gente que estudou a palavra, muita gente que ouviu muito da palavra, e mesmo tendo conhecimento das maravilhas celestiais, eles conseguem trocar as maravilhas celestiais por um prato de lentilha, por uma satisfação de desejos e satisfações da carne aqui. Então, a gente não resiste, a força da onde a gente tira, de onde a gente vai tirar a força para resistir às tentações do diabo aqui, olhando para aquilo que Deus apresenta, para as promessas de Deus, é crendo nas promessas, é porque eu creio na promessa, porque eu creio no galardão, é porque eu creio que Deus vai fazer o que Ele prometeu aqui, que eu encontro forças para fugir das tentações e falar assim, não, eu não posso fazer isso, porque eu não posso perder algo que é muito maior. Então, quando a gente olha para isso que os anjos estão levando João a contemplar, que João está contemplando aqui, a gente encontra forças para entender e falar assim, eu não posso cair, eu não posso resistir, eu preciso resistir à tentação, eu não posso
me sujeitar, eu não posso, sabe, perder as minhas forças diante da tentação, porque o que Deus tem proposto para mim é muito melhor. Paulo falou sobre isso, que glória nenhuma, riqueza nenhuma desse tempo se compara com a glória que está por vir. Sofrimento nenhum, nada aqui pode se comparar com a glória que está proposta. Então, querido, não perca de vista a glória de Deus por causa de qualquer oferta do diabo para esse mundo. É o que a gente encontra lá em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, exatamente o exemplo de Jesus Cristo. Vamos ver aqui, primeiro ponto aqui em Apocalipse 21, de 9 a 11, repare que quando está falando aqui dos 7 anjos que têm as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, está se referindo aqui a Apocalipse 15, versículo 1. Então, é aquela consumação, o terceiro sinal. Então, assista o vídeo aí de Apocalipse 15, 1, para você saber quem são esses daqui e que ali é o terceiro sinal. Então, aqui está se referindo àqueles anjos lá de Apocalipse 15, 1. E falou com João, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. A gente vai ver lá em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 4, dizendo o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a noiva que está sendo apresentada para João é exatamente os obedientes à palavra que procede da boca de Deus. A noiva do Cordeiro sendo apresentada para João, está ali o texto do versículo 9 dizendo, os anjos dizendo para João: eu vou te mostrar a noiva. E qual a visão que tem a partir dali? A visão da cidade santa, a visão do povo ali glorificando, a visão da glória de Deus, a visão ali do poder de Deus. Aquele povo que estava ali só estava ali porque obedecia a palavra, tinha sido levado ali para obedecer a palavra de Deus. Então, não só de pão vive o homem precisa, e às vezes é importante a gente jejuar nesse momento, por exemplo, em que eu estou gravando esse vídeo, eu estou aqui de jejum, e é muito importante, eu faço jejum de 24 horas, algumas pessoas perguntam, né, o que é jejum? Jejum é não comer. Então, posso fazer isso, posso fazer aquilo? Você não pode comer. Jejum é de comida. Qualquer outra coisa é propósito. Você pode reduzir o jejum, você pode diminuir o tempo do jejum, mas jejum é não comer. Então você pode beber alguma coisa, por exemplo, eu faço líquidos, eu posso, mas eu tento me manter só na água, né? Água com limão, mas jejum é não comer. E o bom de fazer o jejum de não comer é que você consegue desprender, tua carne fica muito mais forte quando você jejua, porque se você consegue se segurar, você consegue se manter quando o teu corpo grita pela comida, isso te dá forças para se manter quando o teu corpo grita por qualquer tipo de outra coisa. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Então, quando o teu corpo grita por algo, você corre na palavra, você busca a palavra, porque é a palavra que te alimenta. Então, a noiva que João contempla são aqueles que obedecem à palavra e conseguem se abster. Lembra do versículo 8? E são aqueles que são, os versículos 7 e 8, né, de Apocalipse 21, assista os vídeos aí, são aqueles que são vencedores, conseguiram então vencer. O segundo ponto está em Mateus 4, versículo 8, que vai dizer assim, olha, levou o diabo ao monte alto para mostrar os reinos do mundo e a glória deles. Repare o que diz lá em Apocalipse 21. Os anjos pegam João e falam, mostrar-te-ei a noiva, esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até onde? A uma grande e elevada montanha. Os anjos deram a João a oportunidade de contemplar o que Jesus já tinha visto. Então, quando o diabo aqui, em Mateus 4, versículo 8, leva Jesus a um alto monte, Jesus falou assim, rapaz, eu tenho uma visão muito melhor do que essa. Aquilo que Deus tem preparado para mim é muito maior do que isso. Então aqui a gente encontra a visão de Jerusalém, a visão da cidade santa, e Jesus falou assim, um dia eu vou ver a cidade toda remida, só de vencedores, com Satanás preso, com o diabo preso, com um falso profeta preso, com a besta presa, todo mundo vai estar preso, a morte já não vai mais existir, eu vou contemplar uma cidade santa pura, uma cidade realmente santa, com um povo santo, purificado, com vestes lavadas, onde... e aí a gente vai ver em Apocalipse mais para frente, né, até o
capítulo 22, onde o pecado já não pode mais entrar e não pode mais dominar e não tem mais vez ali. Então Jesus olha para aquela oferta do diabo e fala assim: eu sei aquilo que Deus tem preparado para mim, eu sei o que o meu Pai tem preparado para mim. Então quando você sabe o que o teu Pai tem preparado para você, você não se sujeita a pratos de lentilha. Outra coisa, os anjos conduziram João para... Os anjos é que conduziram João. A gente viu lá em Apocalipse 21, que é o texto que nós estamos lendo, os anjos conduzem a João. O versículo 6 de Mateus 4 vai falar assim, olha, e lhes disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Jesus responde dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. Para que Jesus deve ter pensado assim? Para que eu vou tentar o meu Deus se os anjos me obedecem? Se eu pedir, os anjos fazem. Então eu não vou me jogar aqui para tentar dar ordens para um anjo só para tentar Deus e eu cair de uma altura dessa. Para quê? Para dar espetáculo? Para contemplar uma coisa que eu já sei. Então Jesus fala assim, eu já sei do que Deus tem preparado para mim, eu já sei o que Deus tem planejado para mim, eu já sei o poder que eu tenho, eu já sei a minha identidade. Quando você sabe a tua identidade e você sabe o poder que você tem em Cristo Jesus, você encontra forças, querido, para se opor ao diabo e para não se sujeitar. Rapaz, sei que você está me pedindo, eu já sei que eu posso fazer, eu sei que eu posso orar, para que eu vou orar isso agora sem necessidade, sem objetivo e sem propósito? Então entenda o teu propósito, entenda a tua identidade em Deus e entenda que em Deus tudo é possível para aquele que crê. Leia Marcos capítulo 9 também, né? Tudo é possível àquele que crê. E a outra coisa que Apocalipse 21 vai falar é a respeito da glória de Deus, que na Cidade Santa estava a glória de Deus. A gente olhando para Mateus 4, versículo 10, vai dizer, então Jesus lhe ordenou, retira-te de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Quem conhece a glória de Deus, não precisa de idolatria, não precisa de ídolo, não precisa adorar qualquer outra coisa, não precisa de substituto, porque a glória de Deus ela é mais do que suficiente. A presença de Deus é melhor do que qualquer outra coisa. O salmista diz que é muito melhor estar um dia na casa do Senhor do que 1000 dias fora da casa do Senhor. É incomparável estar diante da glória de Deus. Lá, quando Salomão orou pelo templo, né? Salomão foi consagrar o templo, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé diante do poder da glória de Deus. Então a glória de Deus ela é poderosa. A gente não precisa se sujeitar a coisas aqui, a gente não precisa de ídolo, você não precisa de horóscopo, você não precisa de cartinha, você não precisa de amuleto, você não precisa ter nada colado na sua porta. Paulo estava na prisão, querido. O que Paulo tinha ali na prisão que manifestava o poder de Deus? A glória só de Deus. Paulo e Silas foram presos e foram soltos de uma maneira miraculosa ali da cadeia, por causa da glória de Deus. Pedro saiu da cadeia porque um anjo tirou e a glória de Deus o levou. Então o poder de Deus, querido, é tudo que a gente precisa. A gente não precisa de um amuleto. Pedro não tinha nenhum amuleto, Paulo não tinha nenhum amuleto, eles não estavam nem em casa, eles estavam presos. E ainda assim o poder de Deus estava com eles. Porque o poder de Deus está com aqueles que obedecem, com aqueles que prezam pela palavra e dão testemunho de Jesus. Por que eu falo testemunho de Jesus? Você se lembrar dos vídeos anteriores que a gente falou que dar testemunho é dar um exemplo de vida, é ser um modelo. É o teu dia a dia que vai mostrar se você dá testemunho. É um dia após o outro que vai fazer você dar testemunho de Jesus. Paulo, Pedro e tantos outros sabiam. Então não precisa de amuleto, você não precisa de cordãozinho, você não precisa de pulseirinha, de negocinho amarrado no pé. Você não precisa de nada disso, você não precisa de nada material. Isso é animismo, isso é idolatria. A gente não precisa de nada disso, porque a glória de Deus enche a cidade, a glória de Deus vai encher a tal ponto que lá no capítulo 22 a gente vai falar sobre isso. A cidade santa não precisa nem de lua nem de sol, porque Deus, o Senhor Deus, brilhará, a glória dele vai resplandecer e vai brilhar na cidade, ao ponto da glória de Deus iluminar mais do que o sol. Tem noção do que é isso? Tem ideia
do que é isso, você não precisa de mais nada além da glória de Deus. Então João presenciou um pouco daquilo que deu base para Jesus se fortalecer e resistir às tentações do diabo. Encontre forças, querido. Deus é a tua força, o Senhor é a tua fortaleza. Que Ele te abençoe, querido, rica e abundantemente.